Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez, para assim adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém. Amém. Livro do Êxodo, capítulo de número 15. É o texto que nós iremos meditar nessa noite. E mais uma vez eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, para juntos adorarmos a Jesus na beleza da sua santidade. Pastor Raimundo, muito obrigado pelo convite mais uma vez. A ADFC, muito obrigado por nos ouvir pela segunda vez. Deus abençoe de maneira poderosa. Me sinto muito honrado em poder contribuir com vocês. Quem encontrou Êxodo capítulo de número 15, confirma com amém. Amém. Versículo de número 9. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, dividirei os seus despojos, meu desejo se fartará neles, desembainharei a minha espada e a minha mão os destruirá. Porém tu sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, eles afundaram como chumbo nas poderosas águas. Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, temeroso em louvores, fazendo maravilhas? E você senta adorando Jesus. Amados, no livro do Gênesis, capítulo de número 12, o Senhor fala para Abrão, para ele sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que Deus havia determinado que ele fosse. Deus fala para Abrão que ele seria pai de uma grande nação, e que Deus iria abençoar todas as pessoas que abençoassem Abrão, mas iria amaldiçoar todas as pessoas que amaldiçoassem Abrão. Abrão, ele era um homem que vivia em uma região chamada Mesopotâmia, acostumado a ver o seu pai Terá adorando os ídolos, a sua nação adorando ídolos. Mas Abrão, ele ouve uma voz, e essa voz foi totalmente diferente das vozes que ele havia ouvido anteriormente. Essa voz foi a voz de Deus, dizendo que iria tirá-lo daquela terra, iria colocá-lo em uma outra terra, e que a partir de Abrão seria instituído uma grande nação, e que a sua descendência seria como a areia do mar. Abrão ouve essa voz e sai. Aos olhos humanos parecia loucura sair, abandonar tudo que ele havia aprendido, tudo que já havia conquistado, e ir embora simplesmente porque ouviu uma voz. Mas a voz que Abrão ouviu não foi simplesmente a voz de um homem, foi a voz de Deus.
foi a voz do Senhor dizendo que iria fazê-lo grande. Abraão sai, capítulo de número 15, versículo de número 13. O Senhor fala com Abraão mais uma vez, dizendo que a sua descendência seria abençoada, porém a sua descendência iria ser peregrina, e a sua descendência seria estrangeira, e que seria serva em uma nação que não era sua, por um período de 400 anos. Os anos vão se passando. Abraão tem os seus filhos. A partir de Isaac, que a promessa de Deus sobre a vida de Abraão e Sara, nasce Esaú e Jacó. A partir de Jacó nasce os seus 12 filhos, que posteriormente seriam as 12 tribos de Israel. E entre esses 2 filhos de Jacó nasce um por nome José, que José é vendido pelos seus irmãos, não for aceito por eles, fora vendido, vai parar no Egito, e todos nós conhecemos a história como José foi abençoado no Egito. Após José se tornar governador daquela nação, ele convida toda a sua família para morar no Egito, e a saber, 70 pessoas foram morar lá, e Deus começa a abençoar, Álvares, Israel de uma maneira assustadora. Os anos se passam, José morre, o faraó da época também morre, surge um outro faraó, que o Êxodo capítulo 1 vai dizer que não conhecia a José. E esse, vendo que o povo hebreu estava crescendo de maneira assustadora, temeu. E ele disse: vamos dar um basta deste povo, para que não ocorra chegar o dia em que este povo se alie a outras nações e venha nos destruir. O plano de Faraó a priori foi: vamos aumentar a carga de trabalho. Fazendo isto, os homens chegarão em casa cansados, não terão desejos para com as suas mulheres, logo a nação, o povo hebreu, irá se findar, não irá crescer. O plano não dá certo. Quanto mais aumentava a carga de trabalho, diz a Bíblia, o povo crescia, o povo aumentava, Deus fazia o povo prosperar. Faraó, não contente com esse plano, ele tem agora um outro plano diabólico. E o plano é: vamos matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Nasceu menino, mata. Nasceu menina, conserve vida. Qual era o propósito de Faraó com isso? As meninas, permanecendo em vida, elas iriam casar-se com os nobres do Egito. Logo, casando com eles, os filhos que teriam seriam também nobres ou egípcios, e fazendo com que matasse os meninos hebreus, não teria casamento de hebreu com hebreus. Mas Deus estava vendo toda aquela situação. Deus estava contemplando, porque o povo ora, o povo busca, o povo clama a Deus, pedindo ao Senhor um socorro, pedindo a Deus uma intervenção. E o texto sagrado nos diz que diante desse decreto, pastora Jaciara, Deus usa 2 parteiras, Sifrá e Poá, e elas não matam os meninos. Alguém acha que foi simplesmente um texto que colocou lá isolado, mas não, foi um projeto de
Deus. E o texto sagrado diz que elas preservaram a Moisés em vida. Moisés é preservado em vida. Moisés por 3 meses é cuidado pela sua mãe Joquebede. Imagine agora, irmãos, raciocine comigo, a preocupação de Joquebede cuidando de Moisés. Quem é mãe aqui sabe que é difícil controlar o choro de um bebê. O bebê, ele não tem hora de chorar. A fome chegou, chora. Está com cólicas, chora. Tem bebê que é chorão demais. Imagine só a aflição que Joquebede estava sentindo quando alguém batia na sua porta. Talvez ela pensasse ser um soldado egípcio, mas o texto sagrado nos diz que diante dessa perseguição, Moisés estava crescendo mesmo escondido. Os anos se passam. Moisés vai parar no Egito, é criado. Moisés vai parar lá no palácio, é criado como um príncipe. Ocorre o episódio em que Moisés mata um egípcio para defender o hebreu. Tem que fugir. O povo continua na aflição. E no capítulo de número 3 do Êxodo, o texto sagrado nos diz que o povo ora, o povo clama. A aflição era grande, a opressão era grande, e eles oram a Deus pedindo socorro, oram a Deus pedindo uma intervenção. E o texto sagrado nos diz que o Senhor estava ouvindo o clamor do povo em meio àquela aflição. Parafraseando aqui para nós, a aflição talvez que você esteja enfrentando seja grande demais. A luta está te aprisionando, está deixando você sem dormir, está deixando você perturbado. Você não sabe mais o que fazer. Como Israel orou, eu te aconselho a você clamar aquele que ouve todas as coisas, aquele que está pronto a ouvir o nosso clamor, e no momento certo ele virá para te dar o livramento que você precisa. O povo ora. Moisés já havia fugido. Moisés vai parar no deserto de Midian, e lá conhece um homem por nome Jetro. Moisés se casa com uma das filhas de Jetro, por nome Zípora. E uma certa feita Moisés vai apacentar as ovelhas do seu sogro. E quando Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, ele tem uma visão. Ele vê algo que ele nunca tinha visto antes. O que é que ele vê? Ele vê uma sarça pegando fogo, e a sarça não se consumia. Moisés se vira para ver aquela maravilha, e de repente ouve uma voz que fala para ele: Moisés, Moisés, tire as sandálias do teu pé, porque o local em que você está é uma terra santa. Glória a Jesus. Moisés teme ao ouvir aquela voz, cai com o rosto em terra e ouve o Senhor falando com ele, dizendo: Moisés, eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus do teu pai Jacó. Escuta só, Moisés, eu tenho visto, eu tenho ouvido
de número 3, versículo de número 7, 8 e 9, eu fiquei muito maravilhado. Por quê? Porque Deus estava vendo a aflição do povo, Deus estava ouvindo a aflição do povo, e por causa de um clamor, por causa de uma oração, por causa do povo, Deus resolveu descer para dar livramento ao povo. E é lindo, pastor Fábio, por quê? Porque o próprio Deus dizendo que eu desci para dar vitória ao meu povo, para dar livramento ao meu povo. Era Deus dizendo: eu não vou utilizar de uma nação, eu não vou utilizar de um anjo, eu próprio irei descer para dar livramento à minha igreja, para dar livramento ao meu povo. Glória a Jesus. Existem ocasiões que Deus resolve descer para dar livramento à sua igreja. Existem ocasiões que Deus resolve descer para te pegar pela mão e te tirar dessa aflição, porque Ele tem visto o teu amor. Aí Deus disse: Moisés, por causa disso, eu desci para livrar o meu povo da terra da escravidão, vírgula, e colocá-los em uma terra boa, que manda leite e mel. Outra coisa que me chamou a atenção é que o povo, Álvares, estava clamando a Deus, pedindo ao Senhor um livramento daquela aflição que eles estavam passando. O povo estava clamando a Deus, pedindo que o Senhor talvez tocasse no coração do faraó e diminuísse a carga de trabalho. O povo não clamou a Deus, pastor Raimundo, pedindo uma terra. O povo queria apenas livramento daquele momento de dor, daquele momento de angústia, daquele momento de dificuldade, daquele momento de aflição. Só que quando Deus resolve descer, Ele faz muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O povo queria livramento da carga de trabalho. Deus disse: pois bem, eu não só vou livrá-los da carga de trabalho, mas como vou tirar vocês dessa terra da escravidão, porque eu fiz uma promessa ao meu filho Abraão 400 anos atrás, dizendo que a sua descendência seria escrava em uma terra, mas que eu daria livramento a eles quando chegasse a hora, quando chegasse o tempo, quando chegasse o momento. Ei, tudo tem um tempo determinado por Deus, e quando a hora de Deus chega, não há ninguém que possa invalidar aquilo que Deus determinou sobre você. Quando chega a hora, não adianta ninguém dizer não. Quando chega a hora, é a hora de Deus. Mas quando Deus diz não, não adianta Valéria em peso dizer que é a hora, que é a oportunidade, que é o momento, que a sua vez chegou. Quando Deus resolve fechar a porta, ninguém abre. Mas quando é a hora de Deus, não adianta Salvador inteiro dizer que não é a hora, que não é o momento, que não chegou a sua vez. Porque quando Deus resolve abrir a porta, é para você passar, é para você passar, é para você usufruir daquilo que Ele tem determinado sobre a tua vida. Você acredita nessa palavra? Fala alguma coisa para o Senhor, exalta Ele, glorifica Ele, porque Deus resolveu descer nesta casa hoje. Tiago disse assim, que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele dá graça. É mais ou
soberbo, Deus coloca o pé na porta para que ele não entre. Quem é soberbo, Deus fica impedindo dele entrar. Mas quem é humilde, Deus tira o pé da porta e diz: pode entrar. Usufrua do que eu tenho reservado para você. Usufrua do que eu tenho preparado para você. Israel se humilha. Israel clama a Deus. E Deus diz: eu vou tirar vocês desta aflição. Vocês não serão mais escravos. Vocês vão para uma terra que eu já tenho preparado. Vocês não plantou nada, vocês não cultivaram nada, mas já está preparado. Efésios capítulo de número 2, não me falha a memória, o apóstolo Paulo diz assim: que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós imaginamos algo para a nossa vida e Deus, Ele faz muito além. Nós imaginamos algo para o nosso futuro e Deus nos surpreende. Aleluia, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel e a sua palavra permanece verdadeira e fiel sobre as nossas vidas. Creia, meu amado, creia, minha amada, que a promessa que Deus te fez ainda continua fiel e verdadeira. Vai chegar a hora, vai chegar o momento, vai chegar o dia em que você glorificará a Deus, porque a promessa de Deus está verídica sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. A palavra de Deus, ela é verdade. Ela é verdadeira, a palavra não mente. Deus dá o livramento para encurtarmos aqui. Deus dá o livramento ao povo. Ocorre as 10 pragas. Israel sai do Egito e não sai de mãos vazias, não. O texto diz que o povo saiu com ouro, saiu com prata. O povo saiu bem. Chega um momento em que Deus endurece o coração de Faraó. Faraó diz: como é que pode? Esse povo nos serviu por tanto tempo e nós iremos deixá-los ir embora assim, de uma hora para outra. Faraó então vai atrás do povo caminhando no deserto. Durante o dia Deus estava guardando o povo com uma nuvem, durante a noite uma coluna de fogo, pois Deus já havia dito a Moisés que iria adiante do povo, que iria na frente do povo, porque Deus estava protegendo aquele povo, porque o deserto não seria o local onde o povo iria estabelecer a sua morada. O deserto era apenas passagem para chegar no local da promessa, no local da bênção. Então Deus estava dizendo: eu vou conduzi-los para que vocês não fiquem aqui. Escuta essa aqui: deserto não é morada de crente. Deserto não é local onde você vai estabelecer a sua morada. Deserto é apenas passagem. Deus não disse que o povo iria morar no deserto. Deus disse que o povo iria morar em uma terra que manava leite e mel. Deus não disse que você iria morrer nesse deserto, morar nesse deserto, se fixar nesse deserto. Deus disse que você iria passar, e você vai passar por esse deserto, porque após o deserto tem uma terra preparada, tem um lugar de honra para você, tem um lugar que Deus reservou para você, porque Deus vai à sua frente. Então não importa o que aconteça neste percurso, Deus está com você. Vou repetir: não é palavra para massagear o teu ego, é uma palavra direcionada de Deus para a tua vida.
vê o exército egípcio vindo em direção ao povo. Moisés olha para a frente, está no mar vermelho, e o povo murmurando. E agora, Moisés, o que é que vai acontecer com a gente? Moisés vai orar a Deus, Moisés vai clamar ao Senhor, e Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Existem ocasiões, pastor Renan, que nós temos que orar. Existem ocasiões que nós temos que clamar, mas existem ocasiões que nós devemos marchar. E marchar não é você caminhar de qualquer jeito. Marchar é você andar com elegância. Mas tudo está difícil, caminhe com elegância. Quem já foi no desfile de 7 de setembro, vê lá as tropas militares marchando. Marchar é aquilo, é andar com elegância, de cabeça erguida. Ah, mas está tudo difícil na minha casa. Ande de cabeça erguida, porque o teu alvo é o céu. A porta de emprego não aconteceu, não abriu. Ande com elegância, de cabeça erguida, porque aquele que te chamou, aleluia, ele te sustenta. Ah, mas eu já coloquei um projeto e deu errado. Não importa, Deus é poderoso para ressuscitar sonhos. Coloquei algo e quebrou, não importa. Você está vivo hoje porque Deus te deu mais uma oportunidade de você tentar, aleluia, porque o que Deus colocou no teu coração talvez esteja, aleluia, aos teus olhos, ao teu pensamento acabado, só que no projeto de Deus ainda continua vivo, 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 e Ele irá. Moisés começa a marchar com o povo. Após marchar, Moisés toca no mar, o mar se abre, e Faraó continua, porque o inimigo não vai desistir. Escuta isso, ele não vai desistir de mim, não vai desistir de você, de tentar nos acabar, de tentar fazer-nos fraquejar. Assim como Deus segura em nossa mão e te diz: não tema, porque eu te ajudo. O inimigo, por outro lado, ele vai fazer de tudo para te destruir, para me destruir. Mas eu já li na Bíblia Sagrada que está escrito que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Aleluia. Está escrito que o inimigo, ele anda ao nosso derredor bramando como um leão. Ele não é um leão, ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. Porém a Bíblia nos diz que ao nosso redor está os anjos do Senhor acampados para nos proteger. Então você está protegido, meu querido. Você está protegida, minha querida. O inimigo pode se andar do lado, pode se andar do outro, mas ele não vai te tocar. Por quê? Porque você está protegido por aquele que não dorme. O mar se abre, o povo começa a caminhar em terra seca, e o exército inimigo também entra. Moisés chega do outro lado, ora a Deus, e Deus fecha o mar para dar vitória ao povo hebreu. Por que é que Deus fez isso? Porque no ato em que Moisés ora a Deus, quando vê o inimigo, e Deus disse para Moisés que não era hora de clamar e era hora de marchar, Deus fez
fez uma promessa dizendo: Moisés, os egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês nunca mais verão para sempre. Era Deus dizendo: aguarda um pouquinho, segura um pouquinho, porque o inimigo vai entrar no mar com vocês, vai caminhar até um determinado ponto, mas eles não conseguirão atravessar, porque eu vou fechar o mar. Assim como eu abri, eu vou fechar para engolir os seus inimigos, e vocês irão chegar do outro lado. Aleluia! Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jeová. Aleluia! Glória a Deus. O mar se fecha. Faraó. Aí agora Miriam vai cantar. O capítulo 15 é o capítulo de cântico. Miriam agora vai cantar ao Senhor, vai exaltar a Deus pelo que Deus havia feito ao povo. E aí entra o versículo que nós lemos, que é o versículo de número 9. O inimigo dizia: eu vou perseguir, eu vou alcançar, eu vou destruir, a minha espada os matará. Aleluia! O inimigo falava isso, o inimigo dizia isso, só que Deus estava com o povo de Israel. Aleluia! Existe um texto na Bíblia Sagrada, Isaías de número 43, está escrito assim: quando vocês passarem pelo fogo, não te queimarás, quando passares pelas águas, não te afogarás, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Escuta aqui, eu já ouvi, talvez você também já ouviu alguém pregar e falar a respeito desse versículo, recitando dessa forma: se vocês passarem pelo fogo, se vocês passarem pelas águas, se vocês passarem pelo rio, eles não te submergirão. O texto não diz se, porque se é uma condicional. O texto sagrado diz: quando vocês passarem. É Deus dizendo: a dificuldade virá, o problema virá, a luta virá, o fogo virá, o mar virá, o rio virá. Agora tenha uma certeza: quando tudo isso acontecer, não desanime, porque eu, o Senhor, estou com vocês, estou com vocês, estou com vocês, estou com vocês, estou com vocês. Vocês irão passar, vocês irão passar, vocês irão vencer. Creia nisso. Para alguma coisa, para Senhor. É lindo de ver isso. Não é forçando o texto, é simplesmente a gente fazer a exegese correta do texto. É Deus dizendo: vai passar por tudo isso, é inevitável, a luta virá, a prova virá. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Atos dos Apóstolos, capítulo número 23. Paulo, ele estava preso por pregar o evangelho, estava na prisão, e o Sinédrio estava ali tentando resolver o que iria fazer com a vida de Paulo. Se iria deixá-lo em Jerusalém, ou se iria enviá-lo para ser prisioneiro em Roma. Paulo estava lá, preso por causa do evangelho, passando tudo isso. Mas quando Paulo estava nesse momento de aflição, diz a Bíblia, capítulo número 23, versículo 11: e na noite seguinte, o Senhor Jesus surgiu ao lado de Paulo e afirmou-lhe dizendo: sê corajoso, assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, você deverá ir até Roma testemunhar da minha pessoa. Aleluia! Você não entendeu? Eu vou trazer esse versículo para nós essa noite.
seu lado. O texto diz que Jesus apareceu ao lado de Paulo. É Deus falando para a DFC nessa noite: eu estou com você lado a lado. Eu estou com você lado a lado. Eu estive em 2022 e vocês testemunharam da minha presença. Importa que em 2023 vocês também continuem testemunhando da minha presença. Oh, glória seja dada a Jesus. Jesus, Ele não nos abandona de hipótese nenhuma. Aleluia. Mateus capítulo de número 16 e o versículo de número 18: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela não vai prevalecer, porque você tem um dono, você tem um proprietário, e esse proprietário cuida de você, zela por você, ele guarda essa igreja. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Curva a sua cabeça, por favor. Cada um aqui está enfrentando uma dificuldade. Cada um aqui está enfrentando um problema. Cada um aqui está enfrentando uma luta. E talvez seja a pior luta que você está enfrentando. E quando eu digo que o Senhor Jesus, Ele está ao nosso lado em todos os momentos, eu falo com toda a convicção que Ele não nos abandona, porque eu sou prova viva disso. Eu tenho experiência a respeito disso, de que Jesus não nos abandona. Eu já falei aqui, 2022 foi para mim o ano mais difícil que eu tive, e eu pude ver como Deus estava me guardando, como Deus estava guardando a minha família, como Deus estava ao meu lado me sustentando. Assim também será com você. Ele vai te sustentar, Ele está te sustentando, Ele está te animando, Ele está te fortalecendo, Ele está te dando graça agora, aleluia, para você suportar, para você vencer, para você ir mais adiante. Ei, Daniel estava num momento difícil da sua vida, mas o capítulo de número 10 vai nos dizer que após Daniel orar, desde o primeiro dia, Deus já havia respondido a oração de Daniel, mas o príncipe da Pérsia impediu que a bênção chegasse. E o texto nos diz que o Senhor aparece a Daniel e diz que porque ele havia se humilhado, ele havia orado, o Senhor desceu para ajudar Daniel e disse: homem muito valoroso, seja forte, seja corajoso. Meu irmão, minha irmã, seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Aleluia. O príncipe da Pérsia está tentando impedir a bênção chegar, está tentando impedir o Senhor derramar chuvas de bênção sobre este ambiente, mas ele vai ter que bater em retirada, porque o general dos generais, ele vai descer, aleluia, está falando conosco, dizendo: seja